Olá, aluno! Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, e nós vamos fazer uma questão comentada de informática que caiu na prova uma prova com o BR Office Calc, do LibreOffice Calc, tá bom? É uma prova que caiu essa função que eu vou te mostrar, e é uma função que não cai tanto em prova, mas muito importante você saber como é que resolve, beleza? Vamos lá! A questão que caiu foi na prova do FNDE, e foi uma função chamada de E. O que essa função E faz para a gente conseguir resolver essa questão? Vamos lá! Nós temos algumas funções no Excel que são consideradas funções lógicas. Inclusive, essas funções lógicas, vocês possuem um conhecimento para elas. Como assim, professor? Possui um conhecimento? Porque a função aqui, ela é chamada de função E, e nós temos também a função OU. E é exatamente aquele conectivo do raciocínio lógico, que nós temos E e OU. Quando você tem o E, duas condições a ser testadas. Vamos lá, tenho duas condições a ser testadas com o conectivo E. Condição 1, vírgula, condição 2. Quando é que o E vai dar sempre o resultado verdadeiro? Quando as duas condições forem verdadeiras. Logo, o final vai ser verdadeiro. Não foi isso que vocês estudaram? Não é isso? Dois verdadeiros dá um verdadeiro. Por quê? Porque um e o outro tem que ser verdadeiro. Então, quando você fala assim, ó, eu preciso ir para casa e levar um pacote de pão. Eu preciso ir para casa e levar um pacote de pão. Se você vai para casa e não leva o pacote de pão, não aconteceu aquilo que tu falou. Eu preciso ir para casa e levar o pacote de pão. Então, tem que ser verdadeiro você ir para casa e tem que ser verdadeiro você levar o pacote de pão. Então, o resultado, para ser verdadeiro no conectivo E, as duas condições testadas têm que ser verdadeira. Caso a condição seja falsa, uma delas, o resultado é falso. Caso a condição aqui seja verdadeira e a outra falsa, também aqui vai ser falso. E caso seja falso e falso, aqui também vai ser falso. Então isso aqui eu creio que todo mundo já conhece a respeito do conectivo E, tá bom? A respeito do conectivo E. Já no conectivo OU é diferente. Eu tenho uma condição a ser testada e uma outra condição a ser testada. O resultado vai ser qual? Vamos lá, o resultado vai ser qual? Veja, no OU, apenas um verdadeiro já justifica o final ser verdadeiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição aqui V, vamos lá, se eu tenho uma condição V e aqui F, automaticamente aqui vai ser V. Se eu tenho uma condição aqui F e outra V, automaticamente aqui vai ser V. Se eu tenho uma condição V e V, aqui também vai ser V. Só tem uma que não vai dar o resultado V, que é F e F, que vai dar F. É muito interessante você levar em consideração o próprio português. Se você diz assim para uma pessoa, ó, você pode escolher ir para Nova York ou Rio de Janeiro. Você vai para Nova York, beleza. Você vai para Nova York, condiz com aquilo que você diz, Nova York ou Rio de Janeiro. Então você pode ir para um ou para o outro. Então se tu vai para Nova York, ó, condição verdadeiro, final vai ser verdadeiro. Se tu vai para Rio de Janeiro, ó, que é o verdadeiro aqui, o falso aqui, não foi para Nova York, mas foi para o Rio de Janeiro, verdadeiro. Tá vendo? Se foi para os dois, verdadeiro do mesmo jeito. Agora, se não foi para nenhum, não condiz com o que tu disse. Então você pode ir para um ou para o outro, tá bom? Um verdadeiro já é suficiente para ser verdadeiro. E no caso do E, todos têm que ser verdadeiro para o final ser verdadeiro. Você vai para casa e leve o pacote de pão. Tem que ir para casa. Se tu chegar lá sem o pacote de pão, a pessoa vai falar, cadê o pacote de pão?
Eu não falei para você ir para casa e levar o pacote de pão? Entendeu? Tem que ser os dois verdadeiros. Beleza. Isso aqui era só para lembrar vocês do raciocínio lógico. Porém, a questão quer saber como que resolve a função E e a função OU. Então, o que acontece, gente? Se eu tiver uma tabela aqui, ó, vamos imaginar uma tabela do calque aqui. Coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, aí eu tenho o valor 10, o valor 7 e o valor 3. Beleza? Aí na questão tá dizendo assim, ó, igual E, aí aqui a condição, ó, A1 maior que 7, ponto e vírgula, B1 menor que 8, fecho parênteses. Olha ali, como é que a gente vai saber se o final vai ser verdadeiro ou falso? Porque essa função ou retorna verdadeiro ou ela retorna falso. É igual o teste que a gente fez aqui. Vamos lá. Na função E, eu tenho que testar a condição. Então, vamos testar a condição aqui. Essa condição, A1 é 10. 10 é maior que 7? Verdadeiro. B1 é 7. 7 é menor que 8? Verdadeiro, é menor. Então, V e V, o final vai ser o quê? Verdadeiro. Então, essa função é isso. Ela testa o valor. A1 é maior que 7? 10 é maior que 7? Verdadeiro. B1, 7 é menor que 8? Verdadeiro. 2 verdadeiro, no final dá verdadeiro. Agora, se fosse assim, ó, E A1 menor que B1, ponto e vírgula, B1 maior que C1. Vamos fazer o teste. Fazendo o teste agora. A1 é 10, menor que B1, que é 7. 10 é menor que 7, gente. 10 é menor que 7? Não, falso. B1 é quanto? B1 é 7, maior que C1. C1 é 3. 7 é maior que 7? Ou 7 é maior que 3? Sim, verdadeiro. Só um verdadeiro é suficiente para dar verdadeiro? Não, então isso aqui daria falso. Tá vendo? Se for o OU igual OU, um verdadeiro já torna tudo verdadeiro. Então, A1 menor que C1, ponto e vírgula, C1 menor que B1. Olha lá, vou fazer o teste. A1, 10, menor que C1, C1, 3. 10 é menor que 3? 10 é menor que 3? Não, falso. C1 é 3. 3 é menor que B1, que é 7? 3 é menor que 7? Sim, verdadeiro. Se um for verdadeiro no OU, é suficiente para isso aqui dar verdadeiro. Beleza? Então aqui a gente aprendeu o que é a função E e o que é a função OU. Vamos voltar na nossa resolução da questão. Vamos lá. Na resolução ele diz assim, o aplicativo em questão, que é o calque, né, oferece um conjunto de funções, incluindo funções lógicas, estatísticas, financeiras, para possibilitar a inserção de fórmulas que executem cálculos complexos em seus dados. Tá bom? Considerando que nesse aplicativo a função lógica E retorna o valor verdadeiro, se todos os argumentos forem verdadeiros, V e V, V. Ou retorna o valor falso, se um dos elementos for falso, tudo bem? Só VV que dá V. VF dá falso, FV dá falso, FF dá falso. É correto afirmar que a fórmula retornará o valor falso. Vamos lá, vamos testar a fórmula. Primeira condição aqui. 12 é menor que 13? Verdadeiro. 12 é menor que 13. 12 é um valor menor que 13. 14 é maior que 12? 14 é maior que 12. Verdadeiro. E 7 é menor que 6? 7 é menor que 6? Falso. Então, 7 não é menor que 6. Então, se todos fossem verdadeiro, daria verdadeiro. Mas tem um falso? Então, o resultado dessa função realmente é falso. Então, essa questão está correta. Um falso, tá bom? Um falso já fez com que todos os itens ficassem falsos, exatamente porque tem que ser todos os verdadeiros. Ele até explica, ó, considerando que nesse aplicativo a função lógica retorna verdadeiro, se todos os argumentos, todas as condições forem verdadeiras. Se uma for falsa, o final é falso. Então, testou aqui, deu verdadeiro,
aqui deu verdadeiro, mas 7 não é menor que 6, deu falso. Tudo bem? Entenderam a questão, gente? Espero ter ajudado vocês aí em mais uma questão comentada. Até a próxima!